Olá, princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje foi um vídeo que eu tive a ideia em um culto, no culto de domingo, e foi o seguinte, durante o louvor veio assim, o nome exato do vídeo na minha cabeça, a lógica de Deus. Que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa e é incrível, incrível, graças a Deus por isso. E veio essa frase na minha cabeça e beleza. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo nesse culto, que depois do louvor, aí veio dízimos e ofertas, a escola da pregação, e foi a pastora Naira, que eu amo a pastora Naira pregando. Beleza, vamos lá, se tudo era assim, vendo a pregação dela. Do nada, me deu um sono, mas um sono, gente, que não costuma dar, muito raro. Me deu muito sono, e aí eu comecei a cair, assim, de sono, e eu acabei tirando os cochilos, assim, no meio da pregação, né? Até que, de repente, eu senti alguém me puxando pelo braço, assim. Aí eu olhei. Não tinha ninguém, gente. Aí, só que esse puxão que deu assim, devagar, normal, me despertou totalmente. Despertou, eu voltei a prestar atenção na pastora. Tipo, sem sono nenhum mais. Parece que saiu totalmente de sono nessa hora, desse puxãozinho. E quando eu prestei atenção nela, ela tava falando sobre o quê? Sobre a lógica de Deus. Parece que como se Deus tivesse me despertado pra eu ouvir. Literalmente despertado, né? Pra eu ouvir isso que ele tinha pra falar. Não durmam no culto, tá, gente? Isso aconteceu comigo, mas não é comum acontecer, não. Foi um sono muito esquisito. Mas, enfim. Deus me despertou pra isso, pra lógica de Deus. E, de certa forma, uau! Agora que caiu a minha ficha. Nossa, gente. A gente precisa, agora, sem ser literalmente, né? No nosso coração, na nossa vida. A gente precisa despertar pra essa lógica de verdade. Despertar pra entender a lógica de Deus, que é totalmente diferente da nossa. Uau, adorei, Jesus. Muito legal. Eu não tinha pensado desse jeito que eu tô falando com vocês. Eu só contei como que eu tive a vontade de gravar esse vídeo, mas eu não tinha pensado por esse lado. Então eu despertei pra ouvir a lógica. E a gente tem que despertar de verdade pra ouvir a lógica e entender a lógica de Deus. Uau! Incrível. Mas então, vamos agora para o vídeo. Gente, a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Tem versículos da Bíblia que falam, né, que os pensamentos dele são muito mais altos, os caminhos dele muito mais elevados. E tem versículos também que falam que as coisas do céu são loucura para as pessoas aqui dessa terra, para os ímpios, não é? E, gente, eu vou contar aqui alguns trechos da Bíblia onde a gente vê as lógicas do mundo totalmente desmentidas, totalmente dilaceradas, porque Deus faz tudo completamente diferente. Tem aquela lógica que os fortes sempre ganham, os fortes sempre sobrevivem, né? O que não foi nenhuma verdade na história de Davi, por exemplo. Gente, se colocamos no lugar de Davi, Davi era pequenininho, ele era despreparado militarmente, ele é desprezado pelos irmãos, até pelo próprio pai, porque o pai nem lembrou dele, então depois, tá, tem Davi, Samuel, tem mais um filho chamado Davi, o pai dele nem sequer lembrou dele. E ficava isolado a maior parte dos tempos lá cuidando das ovelhinhas. Então Davi tá totalmente despreparado. E quando ele foi enfrentar o gigante, quem se coloca no lugar dele? Era tudo contra ele. Até os próprios irmãos dele que estavam naquele lugar da guerra junto com ele, não acreditaram nele. Ninguém acreditava que ele ia conseguir vencer. Ninguém acreditava nele. Mas ele não estava nem aí. Ele era pequenininho em relação ao gigante. O gigante devia com certeza ser assustador. Ficou afrontando ele. Imagina também o exército que deve ter ficado gritando por causa quando vai um menininho e lutar contra o gigante. Tudo, absolutamente tudo era contra ele. Tudo. E a ferramenta que ele usou para derrotar o gigante, uma funda, gente. Inconcebível isso. Inconcebível. Mas ele teve coragem, uma coragem absurda. Inclusive, eu tava até aqui que o gigante podia ser grande, mas a fé de Davi era o dobro do gigante. Era muito, muito maior. E o que aconteceu, vocês sabem, Davi venceu. Então essa lógica de os fortes sempre vencem, Deus derrubou por terra. E eu adoro quando ele faz isso. Gente, Deus, em vários trechos da Bíblia, ele pega várias lógicas humanas e faz assim com elas. Voa pelos ares, porque elas não têm poder nenhum, não têm sentido nenhum em relação ao jeito que ele faz as coisas. Isso é fantástico. Jesus, então, mulher. Jesus aqui nessa terra, você lê nos evangelhos, tu lê com atenção, o que ele fez assim com a lógica humana é uma coisa absurda, é uma coisa incrível. Eu notei aqui alguns feitos de Jesus também, que ele fez que ele riu da lógica, sabe? E eu adoro isso.
sabe? Porque a lógica humana ela é muito crítica, ela é muito superficial, ela liga muito pra aparência, ela é muito de meritocracia, sabe? Do mérito da pessoa merecer ou aparentemente merecer. Mas Jesus ele vai muito, muito além. Outra coisa muito interessante foi a história de Esther. Imaginemos uma eleição. Lá nos Estados Unidos tá tendo uma eleição, né? Com a Hillary Clinton, com aquele cara que eu não gosto, que até deu um branco agora, Donald Trump, acho que é, que eu não gosto dele. E tá tendo uma eleição lá. Imagine que chegasse uma candidata nova pra concorrer, uma órfã, simplesinha, pequenininha, magrinha, simples, simples que só, mas bonita assim, né? Uma aparência legal. Era Esther. Esther era simples, sabe? Uma pessoa totalmente... Além de ser simples, sabe? De ser órfã, ela era judia, ela era uma estrangeira na Pérsia, cara. Sabe? Ela nem deveria estar ali. E ela não só estava, como ela foi escolhida para ser rainha. E não só rainha, ela foi heroína. Ela foi o instrumento de Deus para salvar uma nação. Quem escolheria Esther? Quem pensaria que uma mulher, ainda mais naquela época, onde as mulheres não eram tão importantes, onde a mulher era colocada em segundo lugar, quem ia imaginar que uma mulher ia salvar uma nação? Outra coisa que também é muito incrível na Bíblia foi a história de Sara. Deus prometeu a Abraão, o marido dela, uma nação. E Sara era estéril, já estava avançada em idade, já era uma idosa. Mas do mistério, Deus fez uma nação. Uma nação com as estrelas do céu e como as areias do mar. Outra coisa interessante também em relação à história de Abraão, o primeiro momento que ele aparece na Bíblia, ele já aparece com 75 anos. O que é 75 anos hoje pra gente? Um velhinho no asilo, né? Um velhinho bem assim, né? Simplesinho. Mas a história de Abraão começa a ser contada, tudo isso que a gente vê foi depois de 75 anos, gente. Então você nunca acha que você é velho demais, que já passou meu tempo, porque eu isso, porque agora é tarde demais. Nunca é tarde demais. Se você tá com Deus, se você acredita em Deus. Outra coisa que eu achei incrível que minha professora falou na escola dominical, eu falei, uau, em relação ao filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai recebe como uma festa, né? Uma festa, e dá um anel, e dá roupas novas, e chama todo mundo, faz uma festa pro filho que voltou. E o filho que não tinha ido embora da casa fica chateado, porque, poxa, eu tô aqui há um tempão, faço tudo direitinho, não recebo festas. Mas isso mostra como Deus vê a gente. Quando Deus vê você, Ele não vê uma lista de defeitos, uma lista de pecados ou uma lista de conquistas. Uma lista de quantas vezes você jejuou essa semana, uma lista de quantas coisas boas você fez. Tudo que você planta, você vai colher. Não estou falando disso. Põe essa caixinha do lado. Estou falando a questão de amor. A gente ama ou a gente admira as pessoas pelo que elas fazem pela gente. Ou pelo que a gente vê na vida delas. Se você é uma pessoa que erra muito, que só faz besteira, que faz um monte de coisa errada, você fica meio assim, você se afasta, não gosta muito. Ou se você é uma pessoa que merece, que corre atrás, que faz e acontece, você fica, uau, que legal, você admira, quer ser amiga. Ou você ama mais essa pessoa porque ela faz pra você. Mas Deus não. Ele não tem essas listinhas na cabeça dele. Ele sabe tudo que a gente faz, mas ele não olha pra essas listinhas. O que a professora falou foi o seguinte: quando ele olhou pro filho pródigo, ele não acumulou débitos, não acumulou coisas ruins, ele não olhava e via coisas ruins. E quando ele olhava pro filho que ficou em casa, fazendo tudo direitinho, ele não acumulava créditos, coisas boas. Pra Deus, os dois eram iguais. Ele amava os dois exatamente do mesmo jeito. Pra prostituta, ele ama e ele olha do mesmo jeito que ele olha pra você. Pro pastor de uma igreja super abençoada, ele olha do mesmo jeito que ele olha pra você. Outra coisa que a gente aprende na Bíblia que é muito legal é que nunca tem, tudo está perdido pra Deus. Daniel na cova dos leões. Daniel ficou lá a noite inteira e não aconteceu nada com ele. Então parecia que estava tudo perdido, ele estava dentro de uma cova de leões. Todo mundo olhava e falava, acabou Daniel. Mas com Deus não existe essa frase, tudo está perdido. Outra coisa que eu escrevi aqui, eu falei, caraca, não é verdade. Às vezes dar errado é a melhor coisa que podia te acontecer. O que você tá falando? Exatamente isso. Às vezes dar errado é a melhor coisa que podia te acontecer. Gente, imaginemos o povo de Israel cercado de um lado o Mar Vermelho e do outro lado os egípcios. Se não fosse isso, jamais o Mar Vermelho seria aberto. Jamais essa história chegaria até hoje. O que deve ter sido pessoalmente, deve ser uma coisa incrível demais. Mas isso jamais teria acontecido se não tivesse chegado a esse ponto de eles terem ficado cercados. Então, às vezes, algumas situações que você acontece na sua vida,
é a melhor coisa que podia te acontecer, porque o que vai vir depois, nada se compara. Quando eu olhei pra pastora, que eu despertei pra lógica de Deus, ela tá falando assim, Deus pega o caos e transforma em milagre. Ele transforma a maldição em bênção. Ele muda completamente o quadro. Uma coisa que é totalmente negativa, ruim pra você, totalmente maléfica, ele torna totalmente bênção. Outra coisa também que é muito linda é que Jesus, o rei do universo, ele veio pra terra, nasceu na estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Qual é a nossa visão de grande? A visão do mundo de uma pessoa grande, uma pessoa poderosa. Palácios, mansões, coisas cheias de dinheiro, cheias de ouro, tudo do bom e do melhor. Mas para Deus, o maior é o menor. O primeiro é o último. O mais lindo é o mais simples. Às vezes a gente pensa em tanta coisa assim, material, mas a visão espiritual, o jeito que Deus vê tudo, é totalmente diferente. Para Ele, uma das coisas mais lindas que existem é o seu sorriso. É simples, mas Ele acha a coisa mais linda. Porque Ele vê totalmente diferente da gente. Esse é o modo que Ele vê o mundo. Você consegue entender, enxergar isso? Que quando Ele olha para o mundo, Ele olha para as riquezas, Ele olha para a fama, Ele olha para os lugares do mundo, para as pessoas, Ele procura a simplicidade, Ele procura a humildade, Ele procura um coração puro, um coração sincero. E quando Ele olha as coisas, Ele acha lindo. Mas quando Ele vê uma pessoa toda estilosa, do bonitona, toda cheia de coisas, pra Ele não tem graça. Outra coisa, os discípulos de Jesus eram pessoas super inapropriadas para disseminar o evangelho, para espalhar o evangelho pelos 4 cantos do mundo. Mas foram esses 12 discípulos que Jesus escolheu. Outras coisas que eu achei muito, muito legal, eu li isso, acho que foi hoje, lá no trabalho. Aqui em Marcos teve uma certa vez que os discípulos foram colher espigas num sábado para poder comer, porque eles estavam com fome. E no sábado, em relação à cultura dos judeus, é um sábado de descanso, não pode ter trabalho, não pode fazer esse tipo de coisa. Então as pessoas começaram a criticar. Como que você, Jesus, deixa seus discípulos fazerem isso? Sábado é um dia de descanso, não sei o que, não sei o que lá. Ficavam reclamando. Sabe o que Jesus respondeu? Eu li na King James e eu achei essa tradução muito interessante, me chamou muita atenção. Olha o que ele fala. E então concluiu. O sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Uau! Ele colocava as pessoas, as necessidades das pessoas, acima dos costumes daquela época. E assim sendo, o Filho do Homem é o Senhor, inclusive, do sábado. Outra coisa que eu achei muito, muito interessante, em relação aos leprosos, gente, vou ler aqui Levíticos 13:45. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra doença contagiosa da pele deverá se vestir de roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro, falando dele mesmo, né? Impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro. E estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Então, os leprosos eram muito, muito mal vistos, gente. Eles não podiam ficar perto das pessoas, tinham que morar fora. E quando eles chegavam perto do local onde tinham pessoas, por exemplo, para comprar comida, não sei, fazer alguma coisa que eles tinham que fazer, eles tinham que passar por essa situação. Estar com as vestes rasgadas, tinham que gritar que eles eram impuros, as pessoas se afastarem deles para não pegar a lepra. Tu imagina como isso não era uma vergonha, como não era triste para uma pessoa. Às vezes ela não tem culpa, simplesmente ela ficou leprosa. Tem que passar por isso. Se as pessoas ficavam até longe, fora do acampamento, elas não eram tocadas, ninguém podia tocar nelas. E o que Jesus faz? Vou ler aqui para vocês em Marcos 1:40. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. E isso já foi uma grande coragem dele, gente. Porque ele foi à procura de Jesus, movido de grande compaixão. Eu amo quando a Bíblia fala isso. Movido de grande compaixão, em vários textos da Bíblia fala isso. E movido de grande compaixão, Jesus, estendendo a mão e tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem. Ele foi purificado. O que me chamou a atenção aqui foi que ele tocou no leproso. Quantos anos, quanto tempo aquele homem não sabia o que era ser tocado por alguém, não sabia o que era ser olhado com amor, sabia o que era alguém tendo compaixão dele. E Jesus curou o filho da mulher cananeia. Jesus curou o servo
de um centurião romano. Ele falou com uma mulher samaritana, e isso na época era um absurdo, tanto que a própria mulher, como você fala comigo sendo judeu? Por aí vai, gente. Ele curava as pessoas no sábado. Ele fazia coisas assim, ele ia comer, jantar, almoçar na casa de publicanos e pecadores, sentava, conversava, com certeza ele ria, entendeu? Ele comia e tudo mais. Ele quebrava todos os paradigmas, porque a lógica de Deus não é como a nossa. Por isso que eu peço, e eu peço que vocês peçam também, cada dia mais amor no coração para a gente conseguir olhar com os olhos de Deus, ter a mente de Cristo. Quando você começar a olhar com os olhos de amor, você vai começar a entender a lógica de Deus. Mas é isso, princesinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido, tá? Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.